Uma criança humana oferece um brinquedo a uma criança alienígena solitária. 500 guerreiros ferozes respondem no dia seguinte. Os ventos desérticos de Tarano varreram o assentamento ao ar livre, carregando fina areia vermelha que brilhava como cobre sob a luz intensa do sol alienígena. O comandante Michael Clark se destacava entre a delegação. Seus ombros largos estavam firmes sob seu uniforme formal, enquanto ele ouvia a voz grave dos anciãos taranianos. A missão diplomática estava transcorrendo sem problemas, talvez até com demasiada facilidade para um primeiro cenário de contexto, mas Michael não estava reclamando. Após 3 guerras extenuantes com outras espécies, a humanidade precisava de aliados, não de mais inimigos. As rotas comerciais que você propôs beneficiariam ambos os nossos povos. O ancião Karn disse, sua pele azul e enrugada se contraindo ao redor dos olhos. Mas há complicações com as tribos do norte. Michael acenou com a cabeça, catalogando mentalmente os sutis sinais na linguagem corporal do ancião. 6 anos de treinamento em xenolinguística o ensinaram que o que não era dito muitas vezes importava mais do que o que era. Talvez possamos abordar essas complicações especificamente, sugeriu Michael, sua voz profunda ressoando pelo círculo de dignitários alienígenas. Enquanto os adultos falavam sobre política, Jamie Clark, de 7 anos, havia ficado entediado. Seu pai o trouxera nessa missão como parte de sua educação, mas negociações diplomáticas não eram exatamente emocionantes para a idade de um menino. Escapando do lado de seu pai, Jamie se afastou em direção a um grupo de crianças taranianas que brincavam de algo que parecia um jogo envolvendo pedras coloridas e padrões intrincados desenhados na areia. As crianças alienígenas, com sua pele azul e cabelo branco, o observavam curiosamente, mas não de forma hostil. Um deles, um garoto da idade de Jamie, fez um gesto para que ele se juntasse a eles. Jamie sorriu e correu até lá. Seu cabelo castanho claro, com franjas, balançava a cada passo. Ao se aproximar do grupo, Jamie notou uma pequena figura sentada sozinha na borda do assentamento. Uma jovem garota taraniana, talvez com 5 anos, observava as outras crianças brincarem com grandes olhos azuis brilhantes que pareciam conter um universo de solidão. Seu cabelo branco como a neve estava trançado em grossas tranças que caíam sobre seus ombros, e ela usava um simples poncho com franjas decorado com padrões tribais. Uma cauda fina balançava nervosamente atrás dela, desenhando ocasionalmente padrões na areia. Jamie franziu a testa. Ele sabia como era ser o diferente. Ser filho de um diplomata de alto escalão significava estar constantemente sendo o novo na escola. Tomando uma decisão em um piscar de olhos, ele mudou de direção e caminhou em direção à garota solitária. As crianças taranianas que brincavam nas proximidades de repente ficaram em silêncio, observando-o com uma estranha intensidade. Uma delas fez um som de assobio e passou um dedo pela garganta. Um gesto de aviso surpreendentemente universal. Jamie os ignorou. Oi, disse ele, agachando-se na frente da garota. Eu sou Jamie. Qual é o seu nome? Os olhos da garota se arregalaram e ela recuou um pouco. Sua cauda se enrolou protetivamente em torno de seus tornozelos. Você consegue me entender? Jamie perguntou, lembrando que nem todos os taranianos tinham implantes de tradução. A garota acenou com a cabeça hesitante, mas permaneceu em silêncio. Jamie enfiou a mão no bolso e puxou seu bem mais precioso. Um pequeno modelo brilhante de uma nave estelar da Terra, o Intrepid. Seu pai lhe dera antes de sua mãe morrer no conflito próximo. Era seu amuleto da sorte, sua conexão com casa. Aqui, ele disse, estendendo-o para ela. É para você. Vamos brincar juntos. A menina olhou para o brinquedo, depois para o rosto de Jamie, procurando algum tipo de truque ou armadilha. Como uma freira que encontra algo, ela lentamente estendeu a mão e pegou o modelo de navio. Sua mão de 3 dedos roçou a dele. Alia. Ela sussurrou sua voz como sinos de vento. Meu nome é Alia. Pela primeira vez, um sorriso tímido se espalhou pelo seu rosto, transformando suas feições de cautelosas para radiantes, o que fez Jamie sorrir de volta, sentindo aquele calor peculiar que vem de fazer alguém feliz. Sem que as crianças soubessem, sua interação havia chamado a atenção. O Elder Karn havia parado no meio da frase,
Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava na borda do assentamento. Michael seguiu seu olhar e sentiu um aumento de preocupação parental, avaliando rapidamente a situação em busca de qualquer perigo. Seu filho, disse o Elder Karn, sua voz estranhamente tensa. Ele se aproxima da criança rejeitada. Rejeitada? Michael perguntou, seus instintos protetores aflorando. Ela é perigosa? Um som estranho emergiu do Elder Karn. Algo que poderia ter sido uma risada, mas carregava um toque de desconforto. Não há comandante. Ela é filha do chefe Turan das tribos do norte. Sua mãe era de nosso assentamento. A união não foi sancionada. A criança fica conosco durante a estação quente como parte de um acordo. Michael observou enquanto Jamie e a menina começavam a desenhar padrões na areia juntos. A garotinha olhava ocasionalmente para seu filho com algo parecido com admiração. Não vejo problema aqui, disse Michael firmemente. As crianças têm uma maneira de cortar nossas complicações adultas, não tem? A expressão do Elder Karn era indecifrável. De fato, comandante. Mais do que você imagina, ele gesticulou para os outros Elders. Vamos continuar nossas discussões dentro. O calor da tarde se intensifica. Enquanto os diplomatas se dirigem ao grande prédio comunitário, Michael chamou seu filho. Jamie, estamos entrando. Fique onde eu possa vê-lo, tudo bem? Jamie acenou em reconhecimento, mas não deixou o lado de seu novo amigo. Michael sorriu levemente. Seu filho sempre teve bons instintos sobre as pessoas, até mesmo sobre pessoas alienígenas de pele azul com caudas. O que Michael não poderia saber era que, ao cair da noite, mensageiros estariam correndo pelas planícies desérticas de Turano, levando notícias para as ferozes tribos do norte. Notícias de um pequeno menino humano que havia feito o que nenhuma criança turaniana havia feito. Ofereceu amizade à filha de seu grande chefe, e pela manhã, os tambores dos guerreiros do norte seriam ouvidos através do deserto. Michael acordou com um insistente bip de seu comunicador. O display digital marcava 05:30. Dom ainda estava a 1 hora de distância em Tarana. Ele gemeu passando a mão pelo cabelo escuro enquanto procurava o dispositivo. Clark aqui, ele respondeu com a voz grave. Ainda estava dormindo. Comandante, você precisa vir ao perímetro do assentamento imediatamente. Era a Tenente Parker, sua oficial de segurança. A tensão em sua voz instantaneamente dissipou a névoa da mente de Michael. O que está acontecendo, tenente? Senhor, temos companhia. Muita companhia. Michael estava vestido e saiu do seu alojamento temporário em menos de 3 minutos. Jamie ainda dormia profundamente no quarto ao lado, enroscado em sua mochila. Michael hesitou, então decidiu deixá-lo dormir. Não fazia sentido alarmar o garoto até que soubesse com o que estavam lidando. O assentamento começava a ganhar vida. Os aldeões turanianos emergiam de suas habitações em forma de cúpula com expressões de alarme. Michael avistou Parker em uma pequena elevação na borda do assentamento. Sua mão descansava na arma lateral enquanto ela observava através de binóculos. Relatório, disse Michael ao se aproximar dela. Parker lhe entregou os binóculos sem dizer uma palavra. Michael os levantou até os olhos e sentiu a respiração falhar. No horizonte, uma silhueta se destacava contra o céu antes do amanhecer. Uma formação massiva se aproximava. Mesmo àquela distância, ele conseguia distinguir centenas de figuras marchando em filas disciplinadas, bandeiras tremulando acima delas. Eu conto pelo menos 500 estrangeiros, disse Parker, armados, mas sem informações. Não é uma postura de ataque. Michael acenou com a cabeça, estudando a força que se aproximava. Acorde o resto da equipe. Estado de alerta, mas sem armas visíveis, a menos que eu dê a ordem. Não queremos provocá-los. Enquanto Parker se movia para obedecer, o Elder Karn se aproximou. Seu andar, normalmente digno, agora estava apressado. Comandante Clark, disse ele, sua voz tensa. As tribos do norte estão vindo. Então eu vejo, respondeu Michael de maneira equilibrada. Devemos nos preocupar? A expressão do Elder Karn era indecifrável. Isso depende do propósito deles. Temos uma história complicada. Isso teria algo a ver com meus filhos na ação deles com a garota ontem? O silêncio do ancião foi resposta suficiente.
Eu preciso saber com o que estamos lidando. Ancião, Michael insistiu. A segurança do meu povo e do seu depende disso. O lado do ancião Carne, sua respiração visível no ar fresco da manhã. A garota, Elia, é filha do chefe Toran das tribos do norte em Lira de nosso assentamento. A união deles violou nossos costumes. Quando Lira morreu há 3 estações, um acordo foi feito. Elia passaria metade do ano com cada tribo, mas ela não pertence totalmente a nenhum dos mundos. O som rítmico dos tambores aumentava à medida que os guerreiros se aproximavam, e meu filho mostrou a ela bondade. Concluiu Michael. A primeira que ela recebeu de qualquer criança, humana ou tiraniana, confirmou o Elder Karn. Tais coisas importam para as tribos do norte. Neste momento, a maior parte do assentamento havia se reunido, observando os guerreiros que se aproximavam com apreensão. Michael avistou Jamie entre eles, esfregando o sono dos olhos, enquanto segurava a mão de um guarda do assentamento, que evidentemente o havia trazido de seus aposentos. Michael se aproximou e se ajoelhou diante de seu filho. Jamie, preciso que você ouça com atenção. Aquelas pessoas que estão vindo, elas são da tribo do pai da Elia. Os olhos de Jamie se arregalaram. A Elia está em apuros por minha causa? Não, filho, mas preciso que você fique perto. Tudo bem? Sem se desviar. O menino acenou solenemente e Michael bagunçou seu cabelo antes de se levantar para encarar a força que se aproximava. Os guerreiros da tribo do norte pararam precisamente na fronteira do assentamento. Eles eram impressionantes, mais altos que os tiranianos do assentamento, com pele azul mais escura e marcas faciais elaboradas. A armadura deles brilhava nos primeiros raios do sol nascente, feita do que parecia ser osso polido e ligas metálicas. Cada um carregava uma longa lança e uma lâmina curva na cintura. De suas fileiras, uma única figura emergiu, mais alta que as demais, com elaboradas marcas brancas cobrindo sua pele azul profunda e um cocar que parecia ser feito de penas de aves do deserto. Ele só poderia ser o chefe Toron. Seus olhos, do mesmo azul brilhante que os de Elia, observavam o assentamento com desdém régio. Atrás de Michael, os tiranianos do assentamento começaram a se ajoelhar, cabeças baixas. O Elder Karn permanece em pé, mas abaixou o olhar respeitosamente. Michael manteve sua posição, com as costas retas, encarando diretamente o olhar do chefe. 6 anos no corpo diplomático o ensinaram que mostrar fraqueza em situações de primeiro contato raramente terminava bem. A voz do chefe Toran ecoou pelo espaço aberto, falando na língua melódica e cheia de cliques dos Tyranians. O tradutor da aldeia, um homem com aparência nervosa, avançou. O grande chefe Toran das tribos do norte saúda a aldeia de Carnvosh e os visitantes de Além das Estrelas. Ele traduziu. Viemos ver a criança que não rejeitou aquele de quem todos os outros se afastaram. Esta criança aceitou a filha de nossa grande casa, que ele venha à frente para que possamos honrá-lo. Todos os olhos se voltaram para Jamie, que se encolheu levemente contra a perna de Michael. Está tudo bem, filho, murmurou Michael, colocando uma mão reconfortante no ombro de Jamie. Estarei bem ao seu lado. Juntos, eles avançaram. O olhar penetrante do chefe se deslocou de Michael para Jamie, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente. Atrás do chefe, uma pequena figura disparou para frente. Elia estava vestida agora com as elaboradas vestes das tribos do norte, embora ainda segurasse a nave de brinquedo de Jamie. Ela correu para o lado do pai, puxando suas vestes cerimoniais e falando rapidamente em sua língua nativa. O chefe ouviu, então se ajoelhou ao nível de sua filha. A breve troca de palavras terminou com um aceno de Toran. Ele se levantou e se dirigiu novamente à assembleia. Minha filha fala sobre a bondade da criança humana. O tradutor transmitiu. Ela diz que ele lhe deu sua posse mais preciosa e não pediu nada em troca. Tal generosidade deve ser reconhecida. O chefe Toran fez um gesto, e um de seus guerreiros avançou, carregando uma caixa de madeira ornamentada. O chefe pegou e se aproximou de Jamie e Michael. As tribos do norte honram aqueles que demonstram honra. Ele disse através do tradutor. A criança humana mostrou mais sabedoria do que muitos com 10 vezes suas estações. Ele abriu a caixa e retirou um pequeno pingente.
Uma pedra azul cravejada em prata pendurada em um cordão de couro. Isso o marca como amigo das tribos do norte, continuou o chefe. Nenhum mal lhe acontecerá em nossas terras. Michael acenou para Jamie, que avançou com notável compostura para uma criança de 7 anos. O chefe colocou o pingente ao redor do pescoço de Jamie e, em seguida, colocou uma mão na cabeça do menino em uma clara bênção. Enquanto essa troca cerimonial acontecia, Michael notou uma figura parada logo atrás do chefe. Uma guerreira que, pela postura e posição, sugeria alta patente. Ao contrário dos outros guerreiros, suas marcas faciais eram delicadas, quase artísticas, destacando maçãs do rosto angulosas e olhos inteligentes. Aqueles olhos, Michael percebeu de repente, estavam fixos nele com um interesse inconfundível. Quando ela o pegou olhando, seus lábios se curvaram em o que poderia ter sido um sorriso, revelando um relance de dentes afiados. Michael sentiu um impulso inesperado de atração, seguido imediatamente por um constrangimento profissional. Este não era o momento, nem o lugar para tais pensamentos. O chefe endireitou-se e virou-se para Michael. Você criou um filho honrado, comandante do povo do céu. Talvez haja sabedoria em sua espécie que não esperávamos. Obrigado, chefe Torren, respondeu Michael, inclinando ligeiramente a cabeça. Meu filho simplesmente fez o que achou certo. Estou orgulhoso de que suas ações tenham ajudado a construir entendimento entre nossos povos. O chefe acenou com a cabeça e então se virou para o Elder Corn com uma expressão visivelmente mais fria. Palavras foram trocadas em sua língua nativa, rápidas demais para que o tradutor conseguisse acompanhar. Mas a tensão era palpável. Finalmente, o chefe Torren fez um gesto amplo. As tribos do norte acamparão do lado de fora do assentamento por 3 dias. Nós observaremos suas negociações. Talvez seja a hora de velhas feridas se curarem. Com essa declaração, os guerreiros começaram a se retirar e a formar uma perfeita formação, deixando o assentamento vibrando de excitação e apreensão. Enquanto se afastavam, a guerreira que havia chamado a atenção de Michael permaneceu, seu olhar encontrando o dele mais uma vez. Ela tocou a mão no peito em que parecia ser uma saudação pessoal, então se virou para seguir seu povo. Michael a observou sair, sentindo como se algo significativo tivesse acabado de acontecer, algo além de diplomacia ou protocolo. Ao seu lado, Jamie olhou para cima, o novo pingente brilhando contra sua camisa. Pai, fiz algo importante? Michael sorriu, colocando a mão no ombro do filho. Mais importante do que você imagina, Jamie. Mais importante do que você imagina. O acampamento das tribos do norte transformou os arredores do assentamento em uma vibrante tapeçaria de tendas e bandeiras. À medida que o segundo dia de negociações chegava ao fim, Michael se viu caminhando pelo perímetro, ostensivamente revisando a segurança, mas na verdade buscando um momento de paz, longe das tensas sessões diplomáticas. O ancião Karn e o chefe Torn mantinham uma civilidade frágil que ameaçava se romper à menor provocação. Somente a presença da delegação da Terra impedia que suas antigas queixas transbordassem. Enquanto isso, Jamie havia se tornado uma espécie de celebridade entre ambas as tribos, passando seus dias com Elaia e um círculo crescente de tiranos e crianças que haviam superado sua hesitação inicial. Seu filho conecta mundos sem nem mesmo tentar. Veio uma voz melódica de trás dele. Michael se virou para encontrar a guerreira que havia chamado sua atenção durante a cerimônia de boas-vindas. De perto, ela era ainda mais impressionante. Sua pele azul escura adornada com intrincadas marcas prateadas que destacavam as linhas fortes de seu rosto. Ela era quase tão alta quanto ele. Sua postura era impecável, seus movimentos fluidos e precisos. Comandante Clark, disse ela, tocando os punhos no peito em que ele agora reconhecia como uma saudação de guerreiro. Eu sou Nara, primeira lâmina do chefe Toran. Primeira lâmina, Michael repetiu, retornando o gesto. Isso soa importante. Um sorriso brincava nos cantos de sua boca, revelando aqueles dentes afiados que, de alguma forma, Michael achava atraentes em vez de ameaçadores. Eu comando a guarda pessoal do chefe e lidero nossos guerreiros em batalha. Ela explicou. Seu tenente Parker ocupa uma posição semelhante para você. Sim? Michael acenou com a cabeça, impressionado com suas habilidades de observação.
Você tem nos estudado. Enquanto você nos estudava, os olhos brilhantes dela, de um azul mais profundo do que os dos teranianos do assentamento, mantinham seu olhar com uma firmeza inabalável. Tenho uma proposta, comandante. Michael, ele corrigiu automaticamente. Michael, ela repetiu o nome soando exótico em seu sotaque. As negociações progrediram lentamente. Enquanto os anciãos conversam, talvez possamos trocar conhecimentos de um tipo diferente. Ele levantou uma sobrancelha. O que você tinha em mente? Técnicas de combate, ela respondeu. Eu aprenderia seus métodos humanos e, em troca, ensinaria horas. O conhecimento compartilhado constrói confiança. Não constrói. Havia algo em seu tom que sugeria mais do que apenas uma troca marcial. Mas Michael manteve sua expressão profissional. Quando você gostaria de começar? Agora. Se você não estiver ocupado com outra coisa, ela gesticulou em direção a uma área aberta, além da última fileira de tendas. A menos que o calor do deserto seja demais para a resistência humana, o desafio em sua voz era inconfundível. E Michael se pegou sorrindo apesar de seu treinamento diplomático. Lidere o caminho, primeira lâmina. A área de treinamento era uma vasta extensão de areia compactada. Nora removeu sua armadura externa, revelando uma túnica justa que acentuava sua forma atlética. Michael despediu-se de sua jaqueta de uniforme, o calor seco imediatamente penetrando em sua camiseta. Começamos com a postura, Nora disse, demonstrando uma posição que lembrava Michael das antigas artes marciais da Terra. A fundação deve ser sólida antes que a lâmina possa atingir seu alvo com precisão. Durante a próxima hora, eles trocaram formas e técnicas básicas. Michael demonstrou movimentos de boxe e luta livre humanos, enquanto Nora lhe mostrou os golpes fluidos e precisos do combate tiraniano. Seus estilos eram diferentes, mas complementares. Força e sinceridade humanas equilibradas contra a tirania, flexibilidade e velocidade. Enquanto se esparravam, a conversa fluía naturalmente entre eles. Seu filho tem a coragem do pai, Nora comentou, desviando de um soco controlado. E seus olhos, sua bondade vem de sua mãe. Michael respondeu, bloqueando um chute rápido. Oh, ela era uma xenobióloga, fascinada por outras culturas, outras espécies. Era. Nara percebeu o tempo passado. Ela morreu durante o conflito. Próxima a 3 anos. Seu navio de pesquisa foi pego em um fogo cruzado. Nora parou e tocou seu punho no peito em respeito. As estrelas reivindicaram uma guerreira então. Ela teria gostado dessa descrição, disse Michael com um sorriso triste. Eles retomaram o sparring, mas algo havia mudado entre eles. Talvez uma compreensão compartilhada, ou simplesmente a honestidade do esforço físico quebrando barreiras. Você luta bem para um diplomata, Nara observou enquanto o circulava. Todos os representantes da Terra receberam treinamento de combate, explicou Michael. Nossos primeiros contatos nem sempre foram pacíficos. No entanto, você veio à tirania com uma criança, não com uma nave de guerra. Aprendemos com nossos erros. Os movimentos deles haviam se tornado quase como uma dança, cada um antecipando o próximo movimento do outro. Quando Nara finalmente o imobilizou com um rápido golpe de perna, seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, a respiração se misturando no ar fresco da noite. Acredito que ganhei esta rodada, ela disse, com a voz rouca. Acredito que sim, Michael concordou, ciente de seu peso contra ele, o calor estranho de sua pele. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades. Então, um alarme distante quebrou o silêncio. Eles se levantaram instantaneamente. Todos os pensamentos de atração foram substituídos por uma alerta profissional. O alarme vinha da colônia. Isso é um sinal de emergência da Terra, disse Michael, já correndo. Eles chegaram ao perímetro do assentamento a tempo de ver o caos se desenrolar. Uma nave negra e elegante pairava acima da área central de reunião. Seu design era diferente de tudo que Michael havia visto antes. Armas de feixe disparavam de sua parte inferior, queimando o chão e fazendo os tiranianos se dispersarem. Raiders, Nara sibilou, seu rosto contorcido de raiva. O texto, o sangue de Michael esfriou. Jamie Dash. As crianças estavam no domo de aprendizado.
Nara disse, apontando para uma estrutura do outro lado do assentamento. Eles correram em direção a isso, Nara gritando comandos para os guerreiros do norte que já estavam se mobilizando com impressionante rapidez. No assentamento, os tiranianos fugiam em pânico enquanto o pessoal de segurança da terra estabelecia posições defensivas. Quem eram eles? Michael perguntou enquanto corriam. Catadores. Eles atacam assentamentos na fronteira em busca de tecnologia e escravos. Nara explicou sombriamente. Eles devem ter detectado a assinatura de energia da sua nave. A cúpula de aprendizado apareceu à vista. Sua entrada guardada por 2 guerreiros do norte e o tenente Parker, que parecia aliviado ao ver Michael. Comandante, as crianças estão seguras à vista, mas temos hostels por toda a colônia. Pelo menos 30 fortemente armados. Jamie, salve senhor. Ele está com a garota tiraniana e as outras crianças. Michael acenou com a cabeça virando-se para Nara. Precisamos coordenar nossa defesa, seus guerreiros e minha equipe. Concordo, disse ela sem hesitação. O texto esperava presas fáceis, não uma resistência unida. Seus olhares se encontraram e naquele momento, Michael viu algo que transcendia espécies ou culturas, uma determinação compartilhada de proteger o que importava. Sem pensar, ele estendeu a mão e apertou a dela. Cuidado lá fora. Os dedos dela se apertaram ao redor dos dele. Você também, Michael da Terra. Enquanto se separavam para organizar suas forças, Michael não pôde deixar de refletir sobre a ironia. Foi preciso um ataque de alienígenas hostis para preencher a última lacuna entre eles. No meio do perigo, ele se viu atraído pela feroz proteção dela, sua coragem inabalável, qualidades que refletiam as suas próprias. A batalha que se aproximava os testaria a ambos. Mas, por enquanto, sabendo que Jamie estava a salvo e tendo Nara lutando ao seu lado, Michael sentiu uma onda de confiança. A humanidade já enfrentou situações piores e prevaleceu. Esta não seria diferente. Com um último olhar para a cúpula de aprendizado onde seu filho se abrigava, Michael preparou sua arma e se moveu para se juntar ao tenente Parker na linha de defesa. Os Raiders logo descobririam que haviam cometido um grave erro de cálculo ao escolher este assentamento em particular. O texto Raiders lutou com uma eficiência implacável. Sua armadura preta e elegante absorvia os disparos de armas de energia, e suas táticas sugeriam treinamento militar, em vez da abordagem desorganizada de típicos saqueadores. Michael e Nara estabeleceram um perímetro defensivo ao redor da cúpula de aprendizado. Guerreiros do norte lutando ao lado do pessoal de segurança da terra, com uma coordenação surpreendente. Eles estão avançando em direção ao edifício central. A tenente Parker gritou sobre o barulho da batalha, seu fuzil derrubando um piloto de caça que havia rompido a linha. Michael fez um nó com os lábios, de forma sombria. Depois, algo específico. Os arquivos da colônia. Nara confirmou, suas lâminas gêmeas brilhando enquanto ela eliminava um atacante. O conhecimento antigo está armazenado lá, incluindo tecnologia de armas. Uma explosão massiva abalou a borda leste dos assentamentos. Através da fumaça, Michael viu o ancião Karn sendo arrastado em direção à nave de texto por 2 Raiders. O ancião estava lutando semanalmente, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. Eles pegaram Karn, gritou Michael. Os olhos de Nara se estreitaram. Eles querem que ele acesse os arquivos selados. Apenas os anciãos da colônia conhecem os protocolos. Antes que pudessem formular um plano de resgate, a nave dos Raiders começou a subir e seus motores zumbiam com um poder ominoso. Os pilotos de caça restantes recuaram de forma coordenada, cobrindo uns aos outros enquanto se retiravam. A saída deles, disse Parker, parecendo aliviado, mas confuso, com o ancião Karn e pelo menos 4 outros cativos. Acrescentou Michael sombriamente. Isso não era apenas um ataque, era uma missão de sequestro. O chefe Thorin avançou em direção a eles, sua armadura cerimonial agora marcada pela batalha. Os covardes fogem para sua fortaleza nas montanhas. Ele rosnou. Eles sabem que não podemos segui-los pelos cânions em chamas. Não sem a preparação adequada. Nara corrigiu. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Mas devemos tentar.
Os cativos não sobreviverão por muito tempo nas mãos de Testo. A expressão do chefe, Dargen. Mesmo para Karn, o risco é grande demais. Os Canyons já reivindicaram muitos guerreiros. Com respeito, o chefe Michael interveio. Não podemos abandonar aquelas pessoas. Minha equipe tem equipamentos que podem ajudar a navegar pelos Canyons. Thorin o estudou com um novo respeito. Você arriscaria sua vida por tiranianos que mal conhece. É isso que os humanos fazem. Michael respondeu simplesmente. Uma comoção vinda da cúpula de aprendizado interrompeu a discussão deles. As vozes das crianças estavam elevadas em empolgação, em vez de medo. Michael se virou para ver Jaime e Alia saindo do prédio, seguidos pelas outras crianças e seus responsáveis. Jaime chamou correndo em direção a eles, com uma mentira bem perto. Encontramos algo. O garoto estava segurando o que parecia ser uma antiga tabela de pedra coberta com escrita tiraniana. Alia apontou animadamente para marcas específicas. Estava debaixo do chão, ela explicou, sua voz ofegante de emoção. Quando os invasores chegaram, Jaime caiu contra o pedestal de ensino e ele se moveu. Thorin se ajoelhou para examinar a tábua, sua expressão mudando de ceticismo para espanto. O escudo dos ancestrais. Ele sussurrou. Não é apenas uma lenda. O que é isso? Michael perguntou. Um antigo sistema de defesa. Nara explicou, com os olhos arregalados de admiração. Criado antes da divisão do nosso povo, disse que protege toda Toronto daqueles que desejam saquear nosso mundo. Pode nos ajudar a resgatar os cativos? Michael insistiu. Se ativado, poderia desativar a tecnologia de Testo em toda a cadeia de montanhas. Thorin disse. Mas o local de ativação fica profundo nos cânions em chamas, perto do próprio reduto de Testo. Jaime olhou para seu pai. O tablet mostra o caminho dos mortos. Alia pode ler os antigos símbolos. Michael encontrou o olhar determinado de seu filho, tão parecido com o seu. O orgulho cresceu em seu peito, temperado pela preocupação parental. Isso é perigoso, Jaime. Eu sei. O garoto respondeu solenemente, mas os amigos da Alia precisam de ajuda. Michael trocou olhares com Nara, que acenou quase imperceptivelmente. Vou organizar uma equipe de resgate, decidiu. Pequena, rápida, com representantes de ambas as tribos e meu detalhe de segurança. Eu liderarei os guerreiros do norte, declarou Nara, e eu comandarei nossas forças aqui, acrescentou Thorin, para proteger o assentamento caso os invasores retornem. À medida que os preparativos começaram, Nara puxou Michael para o lado. O cavaleiro havia caído nas luas gêmeas de Toronto, que lançavam tudo em luz prateada. Há algo que você deve saber antes de embarcarmos nesta jornada, ela disse, com a voz baixa. Os cânions ardentes não são apenas perigosos por causa do terreno. Eles afetam a mina, trazem à tona medos, desejos, verdades ocultas até de si mesmo. Michael levantou uma sobrancelha, algum tipo de gás alucinatório, algo mais profundo. O texto antigo fala disso como o fogo revelador. Os olhos dela encontraram os dele, desprotegidos pela primeira vez. Não teremos segredos um do outro após esta jornada. A implicação pairava entre eles, carregada de possibilidades. Michael se viu dando um passo mais perto, atraído por algo além da atração física. Não tenho certeza se tenho algum segredo em relação a você agora, ele admitiu. A mão dela subiu para tocar o rosto dele, os dedos traçando a linha da mandíbula com uma curiosidade suave. Sua espécie me fascina, Michael Clark. Sua força não é apenas física. Você carrega compaixão como uma arma. Isso é incomum entre o seu povo? Valorizamos a força acima de tudo. A compaixão é reservada para o próprio clã. O polegar dela roçou o lábio inferior dele. No entanto, você a estende a estranhos, até mesmo a inimigos. Não é uma fraqueza? Eu uma vez pensei assim. A voz dela havia se tornado um sussurro. Eu não acredito mais nisso. O espaço entre eles desapareceu. Seus lábios se encontraram, hesitantes no começo, depois com uma fome crescente. A pele dela era mais quente do que o normal para um humano. Seu gosto era exótico, mas intoxicante. Michael a puxou para perto de si, sentindo o corpo forte e vivo por baixo de sua armadura. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, os olhos de Nara haviam escurecido para um azul mais profundo.
Isso é inesperado, ela murmurou. Arrependimentos? Michael perguntou. Nenhum. Seus dentes afiados brilharam em um sorriso. Embora entre meu povo, tal união tradicionalmente venha após uma batalha compartilhada. Nós acabamos de lutar lado a lado, ele apontou. É verdade, os dedos dela traçavam padrões em seu peito, mas a batalha maior está por vir. Esta noite nos preparamos, amanhã lutamos, e depois? A promessa na voz dela fez o calor percorrer seu corpo. Depois que Michael concordou, recuando relutantemente, temos prisioneiros para resgatar e crianças para proteger. Nara acenou com a cabeça, sua expressão voltando a ser a de uma guerreira profissional. Mas enquanto caminhavam em direção à tenda de comando para finalizar seu plano de resgate, a mão dela roçou a dele. Uma promessa silenciosa do que os aguardava além do dever. Dentro da tenda, mapas estavam espalhados por uma mesa improvisada. O tenente Parker estava revisando os inventários de equipamentos enquanto 2 guerreiros do norte e um Tyranion da colônia discutiam sobre a melhor rota pelos cânions. As crianças devem permanecer aqui. Um dos guerreiros do norte insistiu. A garota deve vir, o assentamento que Tyranion encontrou. Somente ela pode ler o antigo script fluentemente. Michael sentiu uma reviravolta familiar de ansiedade parental. A ideia de colocar Jamie em perigo ia contra todos os instintos. No entanto, ele havia visto a determinação do filho, seu desejo inabalável de ajudar o povo de Elias. Vamos discutir o papel das crianças pela manhã, decidiu. Por enquanto, vamos nos concentrar em nossa abordagem ao reduto tecnológico. À medida que o planejamento continuava a noite adentro, Michael percebeu que seus pensamentos estavam divididos entre a perigosa missão à frente e a mulher guerreira que, de forma inesperada, havia capturado seu interesse. Ambos prometiam desafio, risco e potencialmente grande recompensa. Ao amanhecer, eles partiriam para resgatar os cativos e talvez descobrir um poder antigo que pudesse proteger Tirano de ameaças futuras. E em algum lugar ao longo desse caminho perigoso, Michael suspeitava que também poderia encontrar algo que não havia percebido que estava buscando. Uma conexão que transcendeu mundos. O amanhecer pintava os cânions ardentes em tons de carmesim e ouro. As formações rochosas irregulares assemelhavam-se aos dentes de algum predador antigo. A equipe de resgate, composta por Michael, Nara, o tenente Parker, 2 guerreiros do norte, um guia da aldeia, e apesar das reservas de Michael, Jamie e Alia, avançava cuidadosamente por um caminho estreito que serpenteava entre penhascos imponentes. O ar muda à frente, avisou o guia de assentamento, ajustando seu aparelho de respiração, máscaras de proteção para os humanos. Michael ajudou Jamie a ajustar sua máscara, verificando a vedação 2 vezes. Lembre-se do que discutimos, disse ele firmemente. Você e Alia fiquem entre o tenente Parker e eu o tempo todo. Se eu disser para correr, você corre. Sem discussões. Jamie acenou solenemente, dependurado do chefe Taran, que brilhava contra seu peito. Eu vou proteger Alia, pai. A determinação dos meninos preocupava e enchia Michael de orgulho. 7 anos e já mostrando mais coragem do que muitos adultos que conhecera. À medida que se aventuravam mais fundo nos cânions, o ar adquiria uma qualidade cintilante, como o calor subindo das areias do deserto. Estranhos fungos luminescentes se agarravam às paredes rochosas, emitindo um suave brilho azul. O fogo revelador começa, Nara murmurou, sua voz tensa. Mantenha o foco no que é real. Michael estava prestes a pedir uma explicação quando o mundo ao seu redor mudou. As paredes do cânion pareciam respirar, pulsando com vida. As cores se intensificaram. Os sons se tornaram mais nítidos. Ele sentiu a presença de Nara ao seu lado com uma consciência sobrenatural, como se suas consciências de alguma forma tivessem se fundido nas bordas. O que é isso? Ele sussurrou. O cânion despojou-se de enganos. Ela respondeu, sua voz ecoando estranhamente em sua mente, até mesmo a auto-engano. O caminho se alargou em um pequeno platô com vista para um vasto desfiladeiro. Do outro lado, esculpido na face da rocha, estava o que só poderia ser a fortaleza do texto, uma fortaleza de metal e pedra negra que parecia absorver a luz do sol, em vez de refleti-la. Lá,
Apontou o guia de assentamento e abaixo a câmara de ativação para o escudo. A Tenente Parker levantou seus binóculos. Eu conto pelo menos 20 guardas no perímetro externo. A nave que nos atacou está atracada na plataforma de pouso superior. Precisávamos de uma distração, decidiu Michael, lutando para manter seus pensamentos claros, enquanto o estranho efeito do Canyon se intensificava. Cada emoção parecia amplificada. Sua preocupação com Jamie, sua determinação em resgatar os cativos, seus sentimentos crescentes por Nara. Ela deve ter sentido sua luta, porque sua mão encontrou a dele, apertando brevemente. O fogo revelador afeta cada um de acordo com sua natureza, ela disse suavemente para os guerreiros. Intensifica o instinto de batalha, para os pais, os impulsos protetores. E para os diplomatas, Michael perguntou com um sorriso irônico. Isso ainda está por ser visto. Seus olhos tinham uma calorosidade que transcendia o profissional, mas suspeito que você seja mais guerreira do que diplomata no fundo. O momento de conexão deles foi interrompido por um som baixo e rumorejante. A princípio, Michael achou que era um terremoto, mas então percebeu que o barulho vinha da fortaleza de texto em si. Algo está acontecendo, disse Parker, ajustando seus binóculos. Eles estão abrindo o hangar principal. Uma porta maciça na face do penhasco deslizou para abrir, revelando um espaço cavernoso cheio de naves semelhantes àquela que havia atacado o assentamento. Mas o que chamou a atenção de Michael foi a figura em pé em uma plataforma elevada no centro do hangar. Tão alto, esguio, com pele cinza, que parecia refletir a luz como metal polido. Isso não é um texto, ele disse. A expressão de Nara escureceu. Colecionador? Ela sibilou. A palavra cheia de veneno. Os verdadeiros mestres do texto. Você os conhece, inimigos antigos. Eles vieram para os tiranos gerações atrás, em busca de artefatos dos antigos. Quando nos recusamos a entregar nosso patrimônio, eles criaram os textos a partir de criminosos e marginalizados, prometendo-lhes poder em troca de serviço. A figura cinza estava se dirigindo a um grupo de textos, gesticulando em direção ao que parecia ser o velho Karn e os outros prisioneiros, amarrados e de joelhos na plataforma. Eles vão executá-los, disse Parker sombriamente. Não, Nara corrigiu. Pior, os coletores absorvem conhecimento diretamente das mentes de suas vítimas. Isso destrói a consciência no processo. Michael sentiu uma fria determinação substituir a confusão. Então precisamos nos mover agora. Parker, leve os guerreiros do norte e crie uma distração na entrada sul. Nara e eu vamos infiltrar através daquele duto de manutenção. Ele apontou para uma pequena abertura na metade da face do penhasco. O guia da aldeia levará as crianças para a câmara de ativação. Eu deveria ficar com você. Jamie protestou. Michael se ajoelhou diante de seu filho. Você tem o trabalho mais importante, Jamie. Você e Ilya precisam ativar o escudo. É assim que salvamos todos. O menino hesitou, então acenou com a cabeça, seu jovem rosto determinado lembrando Michael dolorosamente de sua falecida esposa. Enquanto a equipe se separava, Nara puxou Michael para uma alcova sombreada. Sem sua armadura, vestida com as roupas justas usadas por baixo, ela parecia tanto mais vulnerável quanto mais perigosa. O fogo revelador vai se intensificar dentro da fortaleza. Ela avisou. Os coletores usam isso para enfraquecer a resistência. Eu vou dar um jeito, Michael a assegurou. Há outra maneira de fortalecer a determinação, ela disse, aproximando-se. Entre meu povo, os guerreiros às vezes se uniam antes da batalha. Cria um laço que o fogo revelador não pode quebrar. A implicação era clara, e apesar do perigo, da urgência de sua missão, Michael sentiu desejos surgirem dentro dele. É uma proposta, primeira lâmina. O sorriso dela era ao mesmo tempo predatório e terno. É tradição, ela murmurou, sua mão deslizando pelo peito dele, mas também meu desejo. Seus lábios se encontraram sem a hesitação do primeiro beijo. Isso era faminto, primal, aclamatório de ambos os lados. A pele dela queimava contra a dele, sua força igualando-se à dele, enquanto se pressionavam juntos no alcova sombreada, roubando momentos preciosos antes da batalha que se aproximava. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Michael sentiu que algo havia mudado fundamentalmente entre eles.
Não apenas uma liberação física, mas uma conexão que transcendeu espécies e culturas. Agora estamos ligados, Nara sussurrou, tocando sua testa na dele, em um gesto que ele reconheceu como sagrado entre seu povo. O que quer que venha, enfrentamos juntos. Enquanto se preparavam para escalar o penhasco em direção ao poço de manutenção, Michael avistou Jamie e Alia seguindo o guia da colônia em direção a uma fenda estreita no fundo do canyon. Seu filho se virou brevemente, levantando a mão em despedida. Michael retribuiu o gesto, uma promessa silenciosa passando entre eles. Eles teriam sucesso. Tinham que ter. A escalada era traiçoeira, tornada ainda mais desafiadora pelos efeitos reveladores do fogo. Memórias surgiram, sem serem convocadas. A morte de sua esposa, o nascimento de Jamie, sua primeira missão diplomática que terminou em derramamento de sangue. Mas ao lado dessas vieram as memórias de Nara, de alguma forma se misturando à sua consciência, sua infância nas tribos do norte, sua primeira morte, no momento em que ela foi nomeada primeira lâmina, o vínculo que ela explicou suavemente enquanto paravam em uma estreita saliência. Ele nos permite compartilhar força e fardo. Eles chegaram ao poço de manutenção quando a distração de Parker começou, uma série de explosões na entrada sul que fez os guardas correrem. Dentro da fortaleza, o ar estava denso com a influência do fogo revelador, fazendo as paredes pulsarem com uma luz estranha. A câmara central é por aqui, Nara sussurrou, conduzindo-o através de corredores de serviço com a confiança de alguém que segue um mapa. Como você sabe? Perguntou Michael. Suas memórias, ela respondeu. Seu treinamento militar na Terra inclui a leitura de fraquezas estruturais. Eu vejo através dos seus olhos. A intimidade dessa conexão deveria ter sido inquietante, mas, em vez disso, Michael a achou estranhamente reconfortante. À medida que se aproximavam da câmara central, ele percebeu que ela estava se aproveitando de sua experiência tática. Enquanto ele se baseava no conhecimento dela sobre padrões de comportamento de texto, chegaram a uma plataforma de observação com vista para o hangar principal. Exatamente quando o coletor colocou um dispositivo prateado contra o templo do Elder Karn. O grito do ancião ecoou pela câmara. Juntos, eles saltaram da plataforma, cada um sabendo exatamente como o outro se moveria, onde atacariam. Era como lutar com antebraços, pernas dianteiras, uma coordenação perfeita, nascida de seu vínculo recém-forjado, e em algum lugar profundo sob a fortaleza, Michael sentiu, mais do que percebeu, Jamie e Elijah chegando à câmara de ativação. A antiga tábua brilhava em resposta à presença deles. A batalha por Toronto havia começado, e um caos sincero irrompeu na câmara central. Michael e Nara se moviam como um só. O vínculo recém-forjado permitia que eles antecipassem os movimentos um do outro com uma precisão impressionante. Os guardas de texto caíram diante de seu ataque coordenado. O treinamento de combate terrestre de Michael complementado pela fluida técnica de lâmina tiraniana de Nara. O líder dos coletores sibilou de fúria, sua voz metálica ecoando pela câmara. Criaturas primitivas, vocês não conseguem compreender com o que estão interferindo. O Elder Karn caiu no chão enquanto o coletor abandonava sua tentativa de extração na mina. Os outros cativos, ainda amarrados mas conscientes, assistiam com os olhos arregalados enquanto a batalha se desenrolava. Através de seu vínculo, Michael sentiu o Tenente Parker e os guerreiros do norte lutando para chegar até eles pela entrada sul. E bem abaixo, na antiga câmara de ativação, ele sentiu Jamie e Elijah colocando a tábua em um receptáculo esculpido na rocha viva. Eles estão quase lá. Ele disse a Nara enquanto lutavam de costas um para o outro contra o esquadrão de guardas de texto. Devemos aguentar até que o escudo se ative, ela respondeu, suas lâminas brilhando em arcos mortais. O líder do coletor recuou em direção à sua nave, gritando ordens para seus subordinados de texto. Seus padrões neurais são únicos, valiosos. 3 lutadores de texto se separaram do grupo principal, avançando diretamente em direção a Michael. Nara interceptou 2 com um ataque giratório que os deixou amontoados no chão, mas o terceiro colidiu com Michael, fazendo com que os 2 rolassem em direção à borda da plataforma. Michael lutou com o texto. A força inumana quase o sobrepujava.
Através da influência do fogo revelador, ele viu relances do que a criatura havia sido uma vez. Um criminoso tiraniano transformado pela tecnologia dos colecionadores em algo que não era totalmente orgânico nem mecânico. As crianças, Nara gritou, incapaz de alcançá-lo, enquanto mais texto se fechava ao seu redor. Abaixo, Michael sentiu uma onda de energia enquanto Jamie e Elijah completavam a sequência de ativação. Toda a fortaleza começou a tremer. Máquinas antigas despertando nas profundezas do planeta. O líder dos coletores congelou, seu rosto sem características se voltando para o chão. Não, o escudo não deve ser ativado. Com uma força desesperada, Michael se libertou do aperto do Texas e rolou para ficar de pé. Está muito tarde, ele gritou. Sua tecnologia está prestes a se tornar inútil neste planeta. Então eu levarei o conhecimento que tenho e deixarei este mundo, rosnou o coletor, embarcando em sua nave. Mas não antes de eliminar a ameaça que você representa. Os sistemas de armas da nave se ativaram, mirando na plataforma onde os cativos estavam. Michael não hesitou. Ele correu pela câmara, mergulhando para proteger o Elder Carr e os outros, enquanto o primeiro disparo de energia atingia. A dor atingiu seu ombro, mas ele manteve a posição, protegendo os tiranianos com seu corpo. Através de seu vínculo, ele sentiu a angústia e a fúria de Nara ao vê-lo ferido. Michael, ela gritou, lutando com uma ferocidade renovada para alcançá-lo. A fortaleza tremeu mais violentamente à medida que a ativação do escudo progredia. Fissuras apareceram nas paredes, e os lutadores de texto começaram a apresentar falhas. Seus movimentos tornaram-se erráticos. A nave do coletor subiu de forma instável, seus sistemas já afetados pela energia do escudo. Isso não acabou, prometeu seu líder. Nós colhemos conhecimento de 1000 mundos. Voltaremos com tecnologia que seu escudo primitivo não pode deter. Não acho que sim. Veio uma voz jovem da entrada da câmara. Michael se virou para ver Jamie parado ali, Elliot ao seu lado, ambas as crianças brilhando com uma suave luz azul. A mesma energia que agora chama através das paredes da fortaleza. O escudo não apenas impede a tecnologia, Jamie explicou. Sua voz de alguma forma mais velha, mais sábia, como se o antigo sistema estivesse falando através dele. Ele mostra a verdade. O ar ao redor dele cintilou e, de repente, a câmara foi preenchida com imagens holográficas, cenas do passado de Toronto. A primeira chegada do colecionador gerações atrás. Suas tentativas de roubar tirania e artefatos e, mais significativamente, sua manipulação deliberada das tribos do norte e dos tirânicos assentamentos, plantando sementes de desconfiança e ódio que floresceram em séculos de divisão. Você nos virou uns contra os outros, sussurrou o ancião Carne, sua voz pesada com a realização. A nave do coletor vacilou à medida que a energia do escudo se intensificava. Irrelevante, seus mesquinhos conflitos tribais são insignificantes para seres como nós. Não para nós. A voz do chefe Toron ecoou na entrada sul, onde ele estava com o tenente Parker e os guerreiros do norte. Apesar de sua decisão anterior de permanecer na aldeia, o chefe aparentemente se juntou à missão de resgate, e não para nossos novos aliados. A energia do escudo aumentou, desativando completamente a nave do coletor. Ela caiu de volta na plataforma. Seus sistemas estavam mortos. Sem escape para você desta vez, Michael disse, levantando-se apesar de seu ferimento. A humanidade tem um ditado: você colhe o que planta. O líder dos colecionadores emergiu da nave danificada. Seus traços metálicos contorcem-se de raiva. Você acha que isso é vitória? Somos apenas uma expedição entre muitas. A vontade coletiva. Suas palavras foram interrompidas quando a lâmina de Nara encontrou sua garganta. A vontade coletiva aprenderá que Tirano está protegido. Ela terminou por isso, pelo nosso povo e pela humanidade. Enquanto o coletor caía, a fortaleza começou a desmoronar e de forma séria. A energia do escudo estava desestabilizando a estrutura construída com tecnologia tiraniana roubada. Precisamos nos mover, ordenou Michael, ajudando o Elder Carn a se levantar. Este lugar todo está desmoronando. Eles fugiram por corredores que desmoronavam atrás deles,
guiados pela energia do escudo que parecia iluminar seu caminho para a segurança. Jamie e Alia correram à frente, ainda brilhando com aquela estranha luz azul, guiando-os de forma infalível através do labirinto. Eles emergiram da fortaleza exatamente quando ela implodiu, colapsando no cânion em uma nuvem de poeira e descargas de energia. A equipe de resgate estava em uma crista, observando a destruição, respirando com dificuldade, mas triunfante. O chefe Tyran se aproximou de Michael, que estava com o braço em volta dos ombros de Jamie. Seu filho fez mais do que oferecer um brinquedo para minha filha. Ele disse solenemente que ajudou a restaurar a verdade para nosso povo. O ancião Karn acenou em concordância. As divisões entre nossas tribos eram baseadas em mentiras, manipulações dos coletores projetadas para nos manter fracos e separados. Às vezes, é necessário o olhar de um outsider para ver além dos velhos preconceitos. Michael observou, sorrindo levemente enquanto Nara aplicava um curativo em seu ombro machucado. Ou a inocência de uma criança, Nara acrescentou suavemente. Seus olhos se encontraram com os dele, com uma calorosidade que prometia muito mais do que uma aliança militar. 3 dias depois, o assentamento sediou uma cerimônia diferente de qualquer memória interraniana. Guerreiros da tribo do norte e não trilhões do assentamento estavam lado a lado, celebrando não apenas sua vitória sobre os coletores, mas também o início da reunificação entre seus povos há muito divididos. No centro dos encontros com Jamie e Alia, agora amigas inseparáveis, a garotinha ainda carregava a nave estelar de brinquedo que ele lhe dera. Embora agora estivesse acompanhada pelo pingente que o chefe Tyran havia apresentado a Jamie, que ela usava em um cordão ao redor do pescoço, um símbolo de seu vínculo único. O escudo dos ancestrais protegerá Tyran da tecnologia dos colecionadores por gerações. O ancião Karn explicou a delegação da Terra, mas, mais importante, ele nos mostrou a verdade do nosso passado em uma visão do nosso futuro possível. Esse futuro agora incluía a Terra. A aliança formal assinada naquele dia estabeleceu rotas comerciais, intercâmbios culturais e acordos de defesa mútua que beneficiariam ambos os mundos. Enquanto a celebração continuava noite adentro, Michael se viu parado na borda do assentamento, olhando para as 2 luas gêmeas de Tiranos. Nara juntou-se a ele, sua armadura cerimonial substituída pelas vestes mais confortáveis de seu povo. Sua lesão está cicatrizando bem, observou, tocando gentilmente seu ombro enfaixado. A medicina tiraniana é impressionante, ele respondeu com um sorriso. Quase tão impressionantes quanto os guerreiros tiranianos. O sorriso dela, ao responder, continha tanto afeto quanto desejo. A delegação da Terra parte em 2 dias, disse ela, aproximando-se. O que você vai fazer? Michael olhou de volta para a celebração, onde Jamie estava ensinando um grupo de crianças tiranianas a jogar um jogo da Terra, enquanto Alia assistia orgulhosamente. Eu pedi uma designação diplomática permanente para Tiranos, ele disse. Jamie nunca me perdoaria se eu o tirasse de Alia agora. Apenas por Jamie, Nara pediu, sua voz provocativa, mas com um subtexto de vulnerabilidade que o tocou profundamente. Em resposta, Michael a puxou para seus braços. Seus corpos se encaixando tão perfeitamente quanto durante a batalha. O laço que formamos nos cânions. Ele murmurou contra o cabelo dela. Não desapareceu. Nunca vai desaparecer. Ela sussurrou de volta. Entre meu povo, tais conexões são raras e preciosas. Uma vez forjadas, duram uma vida inteira. É uma proposta da primeira lâmina? Ele perguntou, ecoando a troca anterior com um sorriso. Seus dentes afiados brilharam à luz da lua. É tradição, ela respondeu, suas mãos deslizando pelo peito dele em um gesto agora familiar. Mas também é meu desejo. Quando seus lábios se encontraram, selando uma promessa que transcendia mundos, Michael refletiu sobre como tudo havia começado, com um simples ato de bondade de uma criança que via além das diferenças para a pessoa por trás. O presente de Jamie para uma garota alienígena solitária não apenas mudou as relações diplomáticas entre seus povos, mas também abriu a porta para um futuro que Michael nunca havia imaginado para si mesmo. Atrás deles,
A celebração continuava enquanto teranianos e humanos compartilhavam comida, bebida e histórias sob as estrelas do deserto. Amanhã traria novos desafios. A ameaça dos coletores havia diminuído, mas não desaparecido, e reunificar as tribos tirânicas levaria tempo. Mas esta noite era para celebrar as conexões entre planetas e povos. A humanidade, hein? Narra murmurou contra os lábios de Michael. E nós? Ela sorriu, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Você é exatamente o que este universo precisava.